Olá, fios conectados, o Conexão AMM está no ar, o nosso podcast, onde a gente trata de vários assuntos técnicos, assuntos que interessam os municípios. E, recentemente, a AMM realizou um webinário para tratar do tema do bullying. E foi um webinário muito interessante. Quem quiser acompanhar, inclusive, está disponível no canal do YouTube da TV AMM. A gente vai fazer um papo aqui no podcast com a doutora Jane Haddad, que ela participou, ela fez parte desse webinário, trouxe informações super relevantes, e vale lembrar que está publicado, está valendo uma lei que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra as violências praticadas nos estabelecimentos educacionais e prevê a política nacional de prevenção e combate ao abuso, exploração sexual de criança e do adolescente, e essa lei inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal e passa a considerar como hediondos crimes cometidos contra menores de 18 anos. Para a gente falar dessa lei, da aplicação dela, a gente tem outras oportunidades, mas aqui a gente vai tratar da questão do bullying. E para discutir esse assunto, tenho a honra de receber aqui no nosso Conexão AMM a educadora, psicanalista, Jane Haddad. Jane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso papo. Obrigada, Fabiano. Parabéns por abrir espaço para um tema tão esquecido hoje, né? Parece que falar de violência, de bullying, é algo que a gente solta, né? Mas não aprofunda. Verdade. Agora, Jane, começa uma seguinte questão, né? Quem é da geração dos anos 80 e até a geração dos anos 90, às vezes olha para essa questão do bullying e fala: mas eu sofria na escola também, eu passei por isso também, tudo mais. E tem uma dificuldade de entender o que é o bullying hoje, e vou te falar também que muita gente dessa geração não viveu o cyberbullying, porque não tinha nem cyber, muito menos, né, a gente não tinha definição do bullying. O que mudou nos tempos para agora para a gente despertar para essa questão? Olha, eu acho que a gente tem que partir de um ponto que é assim: primeiro, ninguém é igual a ninguém, né? Então, a forma com que cada um vai deparar com o bullying é muito diferente. Uhum. Já era na nossa época, né? Eu estou com 60 anos, então, assim, a gente traz hoje, de tanto falar, ler, escutar, a gente traz pequenas lembranças de momentos em que hoje seria classificado como bullying, mas na época era uma brincadeira, era algo que a gente nem sabia que a brincadeira precisa ser legal dos dois lados, né? Pois é. Então, eram os apelidos, era aquilo que era permitido e aceitável, né? Com o decorrer dos anos, com o decorrer dos estudos, a gente começou a perceber de que a violência, né, pelo menos assim, do meu ponto teórico, a violência ela é constitucional de qualquer sujeito. Uhum. Todos nós trazemos a violência, a agressividade, o amor. Agora, como que a gente vai usar isso é que tem a ver com a história de cada um, né? Uhum. Lá atrás, né, vamos pensar, minha época de escola, eu era considerada a valentona. Mas, por outro lado, era a valentona na escola, em casa, não. Uhum. Né? Era algo que eu precisava. Hoje eu faço uma leitura muito interessante, né? Hoje eu na época, precisava daquele reconhecimento dos colegas. Então, era um movimento que eu fazia que, vamos pensar, era boba da corte, era valentona, era que seria hoje uma popular, mas fato é que naquela época, me parece que as crianças e jovens tinham mais recursos psíquicos, ou pelo menos eram mais
escutadas e orientadas para lidar com aquilo. Nem sabíamos muito se criança e adolescente tinham sofrimentos, né? Isso não era muito falado, enfim, era uma outra composição de escola também. Mas principalmente os professores, diretores, pedagogos, o que eles devem fazer ao observar uma situação envolvendo um caso de bullying, uma criança que está passando por um processo, cuidar da pessoa que está sendo vítima, mas também criar situações para organizar também para que esse bullying não aconteça? Criar situações que perpassem por todo o currículo, por todas as aulas, né? Discutir filmes, vídeos, aquilo que está sendo compartilhado nas redes sociais, a vulgarização de uma imagem de alguém que tem algum defeito ou que não atende muitos padrões de beleza, né? Então, assim, porque o bullying sempre ocorre entre alguém que nos é estranho, mas por incrível que pareça, e também nos é familiar. Perfeito. Né? Então, eu acho assim, eu acredito muito na educação, é a porta de mudança do mundo, independente do momento que a gente atravessa no mundo, é ali que eu acordo todos os sonhos, possibilidades e utopias de uma educação que vai humanizar e não robotizar. Perfeito. Conversamos com a educadora, psicanalista Jane Haddad. Jane, muito obrigado, viu? Obrigada, Fabiana, um prazer. E a gente espera ficar atento aí com essa situação e trazer boas novas no que diz respeito a esse combate. Qualquer novidade do bullying, quero muito a sua presença aqui para a gente destacar. Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente no nosso podcast, no nosso Conexão AMM. Vários conteúdos você acompanha aqui na TV AMM. Tem o Minuto AMM com tudo que acontece na Associação Mineira de Municípios. Tem o Conexão AMM, que é o nosso podcast aqui. Tem o Radar AMM também, com a revista semanal com a agenda municipalista. Até o próximo podcast Conexão AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.